Dando prosseguimento aos nossos webinars anteriores, Marcos Faliger, nós temos oportunidade hoje de dar continuidade a esse nosso trabalho através da FACESP, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, do Oxford Group, dos Estados Unidos, a maior empresa de consultoria brasileira nos Estados Unidos, com o apoio da Invest São Paulo e apoio da Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Estado de São Paulo. Nós temos o prazer, já está já com o deputado Marco Bertaioli, mas antes, viu, Marco, por favor, Bertaioli, aguarde um pouquinho que eu vou, então, já fazer uma pequena resumo muito resumido sobre o seu currículo. Ele é mestrando em Administração Pública no IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público. Marco Bertaioli, 52 anos, é formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Gerência de Cidades pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAP. Deputado federal com uma experiência de mais de 30 anos em gestão pública. Bertaioli foi secretário municipal de Indústria e Comércio de Mogi das Cruzes, 2 vezes vereador, vice-prefeito, deputado estadual e prefeito por 2 mandatos. Bertaioli também possui larga experiência no segmento das micro e pequenas empresas, tendo sido presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes por 3 mandatos e atualmente exerce o cargo de vice-presidente da FACESP, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. É autor dos livros Cidade Saudável e Cidade do Saber, que tratam sobre uma forma diferente de pensar e fazer saúde e educação dentro da administração pública. Tem uma atuação brilhante hoje na Câmara Federal e o mesmo abordará temas sobre suas últimas conquistas a favor das pequenas e médias empresas. Antes de eu apresentar o Bertaioli, eu quero fazer uma menção honrosa aqui ao meu professor, ao meu grande mestre de comércio exterior, Dr. Robert Schwery, que é do Conselho Superior da Associação Comercial do Estado de São Paulo. Hoje, com 98 anos, participei ontem de um webinar com ele e ele está gozando de plena e perfeita saúde. Robert, meu grande abraço, meu irmão, que eu te amo muito. Marco Bertaioli conosco agora. Por favor, Marco. Não te ouvimos. Abriu aqui. Uma boa tarde a todos. Uma alegria muito grande, Farid, poder participar desse encontro digital com todos vocês. Estou aqui tomando um café para esquentar, que aqui em Mogi das Cruzes está um frio danado, Farid. Mas cumprimentar a todos os participantes e dizer aqui que eu estou muito feliz por uma coincidência da vida gigantesca. Nós estamos aqui com o nosso presidente da Oxford Group, o Carlos Barbieri, não é isso? Muito bem, seu Carlos. O meu bisavô, que nasceu na cidade de Bariri, no interior de São Paulo, chama-se Carlos Barbieri. Uau! Interessante. E o meu tio, neto do meu bisavô, portanto, chama-se Carlos Barbieri Neto. Então, a minha família é toda Barbieri, nós devemos ter aí alguns ancestrais em comum. Que bom, que honra, pô. A honra é minha, prazer em falar contigo. Cumprimentar a Elizabeth, que está conosco, em nome dela, todos os participantes. Olha, nós estamos vivendo, Farid, um momento bastante estranho nesta pandemia viral que assola o mundo neste momento. Uma situação estranha para todos nós e a humanidade ainda não encontrou uma resposta à altura do desafio que se impõe. Mais do que isso, esta pandemia viral, ela demonstra a fragilidade do ser humano diante de uma mutação viral e que nós não fomos capazes de conter, de diagnosticar, de entender o seu alcance no corpo humano
e nós não fomos capazes de desenvolver aí uma vacina até hoje que pudesse poupar milhares de mortes que nós temos aqui no Brasil e no mundo afora. Ao mesmo tempo, e é o tema da nossa conversa de hoje, Farid, esta pandemia viral provoca em todo o mundo uma pandemia econômica. E o que nós estamos vendo em todos os países é uma quebradeira geral, uma falência generalizada, principalmente ligada a micro e pequenas empresas. Nós temos economias fortes, como a economia dos Estados Unidos, que agora acabou de sair um dado, caiu mais de 30% no seu PIB no último trimestre. É a maior queda da produção interna bruta dos Estados Unidos desde a Grande Depressão. Então, veja os números tristes que nós estamos alcançando. Há economias como a da Alemanha, enfim, sofrendo. Mas a grande diferença é que essas economias possuem um lastro necessário para poder injetar recursos na sua economia interna e poder resgatar as nossas empresas, as empresas desses países, para tentar conter uma terceira pandemia, que é a pandemia do desemprego, que está assolando o nosso país. Nesse momento, o Brasil, que não tem o mesmo lastro para investimento que esses países, está tentando se esforçar para conter esta pandemia econômica. E no âmbito das micro e pequenas empresas, e por isso que essa conferência é tão importante, são diversas as ações que foram propostas, aprovadas pela Câmara Federal, para tentar minimizar os efeitos dessa pandemia, em vários setores. E o que falta, muitas vezes, e eu tenho dito isso em todas as reuniões que eu tenho oportunidade de participar, é uma coluna vertebral adequada que orientasse a todos os brasileiros sobre a real dimensão desta pandemia viral e econômica e sobre todos os benefícios, projetos de lei, decretos que estão, nesse momento, tentando minimizar os efeitos dessa crise econômica. E nem todos sabemos de todos os projetos, porque são muitos. Os mais conhecidos, o auxílio emergencial para a população em extrema vulnerabilidade social, e aí nós estamos falando desses R$600 que estão sendo pagos à população. Lembrando que a proposta do governo federal eram R$200 e fomos nós, deputados federais, que ampliamos para 600 e ampliamos para 1.200 quando a arrimo de família for uma mulher. Esse benefício foi estendido para outras categorias profissionais, além dos profissionais autônomos, liberais, para artistas, para agricultores da agricultura familiar, enfim. Mas também precisamos investir nas prefeituras, nos governos dos estados, que estão com as suas receitas todas comprometidas. Essas receitas não fazem mais frente às despesas correntes das administrações públicas. Então, o governo federal precisou aprovar uma legislação que nós votamos e já foi sancionada, complementando o caixa desses órgãos, prefeituras e governo do estado, com valores médios de 2019, para tentar manter os aluguéis, os salários, os serviços públicos em funcionamento. E agora vem uma etapa fundamental, e é importante o governo mostrar para que existe, que é o investimento na produção, na geração de empregos, que é o financiamento da micro e pequena empresa. É o financiamento dos restaurantes que fecharam nesse período e que muitos ameaçam não reabrir as suas portas. E uma dessas linhas de financiamento é o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que já disponibilizou R$12 bilhões para financiamentos, mas já se mostrou também absolutamente aquém da necessidade do país. Ontem à noite, nós aprovamos na Câmara Federal um projeto para que mais R$12 bilhões sejam disponibilizados para a linha de financiamento PRONAMP, para que esse recurso chegue às micro e pequenas empresas. E aí, falando muito rapidamente do nosso motivo para este nosso encontro hoje, poder ensinar as micro e pequenas empresas, através de especialistas no assunto, a como abrir e ampliar os seus mercados, desmistificando a rota internacional, para que possamos estar, seja nos Estados Unidos, que é o motivo da nossa conversa hoje, ou em qualquer outro país desse mundo globalizado, Farid, é de fundamental importância.
Então, eu quero cumprimentar você, Farid, cumprimentar o presidente da Associação Comercial de São Paulo e da Federação das Associações Comerciais, o Alfredo Kutait, por esta iniciativa, que é tão representativa do ponto de vista tentar criar oportunidades para que as pequenas empresas brasileiras não sucumbam no meio desta pandemia econômica, no meio desta pandemia viral, e não gerem esta pandemia de desemprego que nós estamos vendo acontecer. Eu agradeço muito essa oportunidade de abrir esta reunião digital. Mais uma vez, cumprimentar aí o meu parente distante, o Carlo Barbieri, cumprimentar a nossa Elizabeth e agradecer a você, Farid, por essa diferença toda especial comigo e me convidar para fazer a abertura desta reunião. Vou estar aí à disposição se eu puder colaborar um pouco mais com esse tema que eu também preciso aprender um pouco, que é o mercado dos Estados Unidos. Vamos estar juntos aí durante esta conferência. Um abraço, bom trabalho a todos e uma boa palestra, professor Carlo Barbieri. Obrigado, deputado. Bom, muito obrigado, meu querido amigo Bertaioli. Eu agradeço muito a sua presença, a sua atenção para conosco e somos muito gratos, dentro da nossa FACESP, pelo trabalho brilhante que você faz para os nossos associados. Eu gostaria agora de introduzir a Elizabeth Carvalho. A Elizabeth Carvalho é executiva da Invest São Paulo, é nossa grande parceira nesse evento. Eu queria apresentar a Elizabeth Carvalho, que a partir de agora vai fazer a moderação desse seminário. Elizabeth, o microfone é todo seu. Seja muito querida. Muito obrigada a todos. Obrigada por nós mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente é uma honra fazer parte desses eventos. É uma série de webinars falando sobre negócios nos Estados Unidos. Estamos no nosso terceiro evento já, ainda temos mais 2 encontros e realmente é uma oportunidade de fazer essa parceria com vocês. Eu atuo na área de promoção de exportação da Invest São Paulo. Invest São Paulo é uma agência de promoção de investimento e competitividade no estado de São Paulo, eleita a melhor agência do mundo. Nós temos 12 anos de atuação e nesses anos nós fizemos contribuições significativas para o estado de São Paulo. Rapidamente, dando um panorama geral do que são as nossas atividades, dentro nós temos áreas de atração de investimento, de empresas que querem inserir seu negócio no estado de São Paulo, e lá nós prestamos assessoria com especialistas na área ambiental, tributária, e também fazemos assessorias aos órgãos reguladores para inserir a empresa aqui no nosso estado. Nós temos a área de inovação e startups, que incentiva, traz mentorias, faz eventos, para que também o estado entre nessa onda de inovação que é tão importante agora. E nós temos a área de exportação, que também cuida das empresas paulistas, capacitando e inserindo elas, de alguma forma, no mercado internacional. Para que isso aconteça, nós temos alguns pilares que nós utilizamos com a empresa, que são sensibilizações, que são encontros com expert, auxílios nos entraves, a promoção comercial, que nós fazemos missões e rodadas de negócio, tanto promovemos como entramos com parceria, os escritórios internacionais, que hoje nós temos na China, em Dubai, e a capacitação, com o nosso programa de Exporta SP e com o Poupa Tempo. Nesse quesito do Poupa Tempo, eu já queria deixar aqui o convite a todos os participantes. Nós estamos na 7ª edição do Poupa Tempo do Exportador. Esse ano, infelizmente, com essa confusão toda, nós não conseguimos fazer ele presencial, mas estamos bem empenhados em fazer um grande evento web, e vai acontecer agora no dia 19 de agosto.
Estão todos convidados. Quem quiser deixar o seu nome, a gente pode passar o link depois, posteriormente. Bom, assim sendo, eu apresentei rapidamente o Investe São Paulo para a gente não perder mais tempo com o nosso palestrante, o senhor Carlos Barbieri, que está trazendo essa série de webinars para a gente com essa temática Negócios para os Estados Unidos. Tem trazido assuntos importantes para quem quer conhecer o mercado americano e nós temos podido contar com seu apoio. Senhor Barbieri é formado em Economia e Direito, concurso de extensão do Mackenzie, FGV, Universidade de Brasília, Sorbonne, Harvard, MIT e Universidade de Chicago. Com centenas de artigos publicados no Brasil e nos Estados Unidos, foi dirigente de entidades no Brasil e nos Estados Unidos, como o EBC, Centro do Comércio SP, Câmara da China, Austrália e República Dominicana. Consultor de empresas internacionais, entre elas AGE, 3M, Tetra Pak, TNT, BASF, Melita e Cummins. Presidente hoje do Grupo Oxford, maior empresa de consultoria das empresas brasileiras nos Estados Unidos, tem 47 anos de experiência e 30 anos no mercado americano. E é com esse currículo e toda essa experiência, senhor Carlos, que ele falará hoje para a gente como exportar para os Estados Unidos. Ele falará sobre mercados, economias, costumes, pessoas, preparação e cautela, e nos dirá como entrar nesse mercado americano. Boa tarde, senhor Carlos. É um imenso prazer poder ter a oportunidade de usufruir de todo esse conhecimento do senhor. Por favor, a palavra é com o senhor. Obrigado, Elizabeth. Eu acho que é um dia festivo para todos nós. Você, o Farid, que estamos nesse mercado há tantos anos, né? Eu acho que eu já visitei uns 70 e poucos países, fizemos comércio com muitos deles. E como você falou, tivemos até a oportunidade de ser presidente da Câmara da China em São Paulo. E esse mercado exportador é fundamental para a vida de todos nós, é onde se gera mais emprego. E no que disse o deputado, é um fato interessante, porque os Estados Unidos, aqui na Flórida, pelo menos, mais de 90% da exportação da Flórida é feito por pequena e média empresa, o que prova que a exportação é uma forma de aumentar não só a quantidade de empregos, mas principalmente aumentar a qualidade do trabalho para aquele que trabalha na empresa que vai exportar. Em média, na Flórida, as empresas que trabalham em exportação pagam 25% a mais do que as empresas no geral. Eu, antes de começar a falar, queria mostrar a vocês que a Flórida inteira está de braços abertos, e os Estados Unidos em geral, para os exportadores brasileiros. Vou pedir a autorização sua, Elizabeth, para passar duas mensagens. Uma do chefe do SECOM, que é o Serviço Comercial do Itamaraty, aqui nos Estados Unidos, e outra também do presidente da Apex nos Estados Unidos, o general Citi. Vamos lá. Aqui com vocês para trazer uma mensagem do setor econômico de promoção comercial do Consulado-Geral do Brasil em Miami, consulado esse que é comandado pelo embaixador João Mendes Pereira. Meu nome é Rodrigo Fonseca e tenho a honra de chefiar o setor de promoção comercial, junto com uma equipe de 4 outros colegas, cuja dedicação é focada diuturnamente na prospecção de oportunidades de negócio para a comunidade brasileira aqui na Flórida. São 4 os pilares que orientam a nossa atuação: a promoção das exportações brasileiras, atração de investimentos, promoção do destino turístico brasileiro e o auxílio à internacionalização das empresas brasileiras aqui na Flórida. Portanto, essa iniciativa do meu amigo Carlos Barbieri, em conjunto com a FACESP e o governo do Estado de São Paulo, não poderia ser mais oportuna, tendo em vista a importância já ressaltada aqui pelo embaixador João Mendes, do Estado da Flórida, para as empresas e os empreendedores brasileiros que
procuram se internacionalizar e se integrar às correntes dinâmicas do comércio e do investimento internacionais. Portanto, eu vejo com muita alegria essa iniciativa dessa série de webinars e acho que os participantes vão colher muitos frutos dessa participação e dessa busca de contatos e conhecimento e inteligência comercial para realizarem seus negócios na Flórida ou com a Flórida. Portanto, bem-vindos e bom trabalho, boas sessões e boa sorte nos seus negócios. Muito obrigado. Bom dia a todos. Saudações de Miami para os nossos prezados participantes desse seminário. Inicialmente, gostaria de cumprimentar e parabenizar a FACESP pela iniciativa e organização deste evento, realizado com apoio do governo de São Paulo. Agradeço ao Sr. Carlos Barbieri, presidente do Grupo Oxford, pelo convite e o cumprimento, também pelo relevante trabalho que sua experiente empresa vem desenvolvendo aqui nos Estados Unidos. Do nosso escritório da Apex Brasil para a América do Norte, sediado aqui em Miami e com uma representação na cidade de São Francisco, na Califórnia, nós cumprimos as missões de nossa agência, cuja sede está em Brasília. Assim, promover as exportações brasileiras, atrair investimentos estrangeiros, apoiar a internacionalização das empresas e mostrar que o Brasil pode ser um parceiro comercial de peso faz parte do nosso dia a dia de trabalho. Dessa maneira, nós desenvolvemos atividades de promoção comercial, trabalhos de inteligência de mercado e identificação de oportunidades, tudo em apoio às empresas brasileiras. Um aspecto interessante que eu gostaria de destacar é que, com o objetivo de promover justamente a inserção das empresas brasileiras no mercado norte-americano, nós disponibilizamos, a custo subsidiado, espaços físicos e virtuais para a instalação das empresas junto aqui ao nosso escritório. Em março último, por exemplo, nós tínhamos 15 empresas físicas incubadas e 85 empresas virtuais, utilizando o nosso interesse comercial e os serviços correlatos. Por fim, mais uma vez, parabenizo a organização pela escolha dessa temática desse seminário, Comércio Exterior e Exportação, seja pela importância do mercado norte-americano, seja pela facilidade em fazer negócio com os Estados Unidos da América. Sucesso a todos, muito obrigado. Bom dia a todos, saudações de Miami para os nossos... Bom, pessoal, então vamos agora começar o nosso evento. Como vocês viram, o comércio exterior não está sozinho. Nós acabamos de ouvir o deputado falando do empenho que ele tem no aumento da exportação, particularmente da micro e pequena empresa. E vocês viram que as áreas institucionais, tanto do ponto de vista do Itamaraty como do ponto de vista da Apex, estão aqui de braços abertos para poderem, de alguma forma, ajudar os exportadores nesse ponto. E vejam, senhores, o apoio institucional às exportações, ele acontece no mundo inteiro. Da China à Alemanha, dos Estados Unidos ao Brasil, o governo é o que ajuda a equilibrar as pontas, as formas de chegar nesse comércio externo. Vejam, senhores, alguns dados interessantes. A Alemanha tem 43% do PIB dela dependendo do comércio exterior. Vejam que coisa fantástica, o nível de dependência que eles têm. O Brasil participa apenas com um pouquinho mais de 1% do comércio mundial. Vê quanto a gente pode crescer aqui, que quantidade de possibilidades nós temos para poder oferecer ao nosso exportador para atingir esse mercado. E como eu disse inicialmente, não é um privilégio das grandes empresas, é um privilégio de cada empresa que queira exportar. A questão é saber como. E no estado de São Paulo, em particular, além das agências federais de apoio, vocês têm duas grandes bases de subsídio para isso. O governo de São Paulo, através do Invest São Paulo, que está fazendo um trabalho magnífico nesse sentido, e a própria Federação do Comércio, que está com as suas 420 associações comerciais em todos os estados, ajudando a que a gente possa, de alguma forma, receber aqui o profissional mais preparado para ingressar nesse mercado. Bom, como nós estamos vendo no primeiro slide,
Os Estados Unidos exporta 3,2 trilhões de dólares. Veja o tamanho da possibilidade que nós temos aqui. Se nós entendermos que os Estados Unidos será uma economia que sairá desta catástrofe criada por esse vírus mais rapidamente que os outros países do mundo, eu coloco aí na tela a diferença de apoio que os países estão dando. Os Estados Unidos já colocou alguma coisa em torno de 7 trilhões de dólares e tem mais 2,3 trilhões a caminho. Este número está pelo deputado da perda do PIB americano de 34%, a gente tem que entender dentro da sua relatividade. Ou seja, isso se comparou com o crescimento econômico do primeiro trimestre. Ainda hoje, com toda esta queda, o PIB americano está beirando 20 trilhões de dólares, já alguma coisa em torno de 19,7 trilhões de dólares. Certo? E ainda há mais 1 trilhão aprovado pelo Senado recentemente, e haverão mais 2 trilhões que o Congresso está encaminhando de recursos que vão totalizar 10 trilhões de dólares para incentivar a economia. Ou seja, não precisamos temer uma crise no mercado americano quando a gente fala em exportar e ocupar um espaço nesses 2,3 trilhões. A União Europeia, com toda a força dos seus países, que são a segunda a economia do mundo, como conjunto de economias, logicamente a segunda economia do mundo é a China, ela também ocupa um espaço importante, mas, no total, a União Europeia colocou 750 bilhões de dólares para estimular a saída desta crise do coronavírus. Ora, por aí vocês já podem ver a dimensão do porquê os Estados Unidos têm melhores condições de sair na frente, independentemente de qualquer fator político ou das suas eleições agora em novembro. E eu queria destacar mais um ponto, eu coloquei assim em ênfase, a uma matéria que eu publicada em Portugal ainda essa semana, em que o Corte Inglês, apesar de toda a crise europeia, está se capitalizando. Ele está aumentando as suas vendas. Ora, o que quer dizer isso? A crise a gente tem que enxergar de frente. A crise é uma oportunidade. Se as empresas brasileiras, pequenas, médias ou grandes, entenderem que a crise é a grande chance de crescimento, que essa disputa entre os Estados Unidos e a China, o Brasil não precisa tomar partido, ele precisa tirar proveito, né? Vejam, senhores, a China pretendia em 2025 ter o domínio do comércio mundial através das logísticas, né? A China fez a Rota da Seda, com isso facilitou muitas comunicações entre a China e a Europa, ela comprou as entradas, as duas, do Canal do Panamá, e fez, como ela está fazendo, grandes investimentos no Brasil e no resto do mundo para facilitar a logística. Isso é um problema político, mas do ponto de vista econômico é uma grande alternativa. Nunca antes na história desse mundo, parafraseando, copiando um pouco o nosso ex-presidente, nós tivemos tanta logística se desenvolvendo para baratear o custo da exportação e facilitar a nossa colocação do produto em outros países, certo? A primeira coisa que a gente tem que levar em conta quando se fala do comércio com os Estados Unidos é entender que a cultura de negócios, como toda a cultura americana, ela é simplesmente diferente, né? Não há nada que seja parecido entre o Brasil e os Estados Unidos, como não há muitas coisas parecidas entre o Brasil e a China, o Brasil e a Europa e assim sucessivamente. O que existe, na verdade, é a necessidade de nós entendermos as diferenças e respeitarmos. Vejam, senhores, eu destaquei aqui 3 pontos relevantes para nós, que a gente não consegue superar muitas vezes. Primeiro, embora os Estados Unidos seja ocidental como nós, ele gosta de 3 pontos fantásticos, importantíssimos no desenvolvimento do negócio. Pontualidade, relacionamento em base ao costume do cliente e a objetividade. O que quer dizer isso? Se nós marcamos uma reunião, a gente tem que chegar na hora, até nos webinars, certo? Segundo, quando você vai fazer um relacionamento, ele é voltado à formalidade, aquelas perguntas normais que a gente tem que praticar, tipo, começa sempre nos Estados Unidos perguntando a família, quantos filhos, etc. Não é para explicar, pessoal, é apenas para dizer. Tenho tantos filhos, eles estão bem, graças a Deus, e os seus, e acabou.
Nós temos o hábito de, se alguém perguntar para nós da nossa família, ele vai explicar tudo. Quando nasceram, qual a escola que estão fazendo, a idade que eles têm, se eles cometeram alguma gracinha nos últimos dias, nada disso. O americano é extremamente objetivo. Se ele marcou 2 horas de conversa, ele espera que a conversa termine em 1h50. Se ele marcou 15 minutos, são 15 minutos. Então, treinarmos a comunicação é fundamental. E, para isso, a gente tem que ser objetivo. A objetividade é o fator fundamental para a gente poder ter uma ideia disso. Eu queria recomendar a vocês a leitura de um trabalho que vocês vão receber após o seminário. Nós temos hoje 672 inscritos, né? E todos os 672 receberão, logicamente, no seu inbox, no começo da semana, essa apresentação que eu recomendo aos senhores que leiam. Nós tivemos o prazer e a honra de ser convidados para preparar, junto com a SECOM aqui de Miami e algumas outras entidades, um manual que chama Como Empreender na Flórida. É um guia extremamente interessante, muito útil, que os senhores não vão pagar nada para ter, e as quase 100 folhas dele vale a pena ser lido, e eu não vou usar o tempo dos senhores para ler, para transferir para os senhores o que os senhores terão a oportunidade de ler nesse boletim, e os senhores não precisam nem gravar, nem anotar, porque nós estaremos mandando para os senhores. O que se destaca nesse pequeno trabalho sobre a cultura americana? Como eu disse aos senhores, a objetividade e tal, e principalmente a gente tem que reconhecer que os hábitos aqui locais, eles variam de cidade para cidade, não é de estado para estado, são diferentes, né? Se eu for abrir um restaurante, por exemplo, na Flórida, eu tenho que perguntar onde será esse restaurante. Por quê? Porque a cultura do restaurante que vai ser aberto em Doral, ela é fundamentalmente voltada para o gosto das comunidades predominantes lá, que são a venezuelana e a colombiana. Se eu vou fazer em Dade, nós teremos uma comunidade mais, digamos assim, formada de cubanos. E se eu for fazer na minha cidade, que é Boca Raton, nós teremos uma formação americana com forte presença judaica. Então, isso se reflete no negócio. Se eu vou exportar, por exemplo, digamos, bijuterias, né? Semijoias, como algumas pessoas chamam. Ora, 50% do mercado americano de semijoias é consumido pelas consumidoras latinas. Ou seja, metade do consumo das... Então, quando os senhores forem fazer um planejamento para entrar nos Estados Unidos, é importante saber, bom, para que área do mercado eu vou ativar. Vocês podem escolher a linha afrodescendente, a linha latina, a linha americana mais branca, digamos assim, e desta maneira nós vamos poder ter uma avaliação melhor de qual vai ser a receptividade do nosso produto. Muitas vezes nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer um novo nome para o nosso produto. Ontem, falando com o Farid, a gente falava da feira de alimentos na Arábia Saudita, que leva um nome, inclusive, simpático para a feira em termos de alimentos. Mas que, se eu fosse divulgar no Brasil, a gente teria grande dificuldade, porque o nome acaba compondo um palavrão em português. Então, há que se ter uma percepção de que, muitas vezes, por mais tradicional que seja o nome do nosso produto no Brasil, quando você vai entrar num mercado maduro como o americano, como nós dissemos no início, um mercado de 3,2 trilhões de dólares, nós temos que nos preparar para, em primeiro lugar, para começar pequeno. Segundo, para entender qual é a forma que nós vamos ter que trabalhar e adaptar esse produto à realidade do nosso competidor. Aqui eu sempre digo que os Estados Unidos é o país do cotovelo, ou seja, já há um espaço ocupado por todos. Quando nós vamos procurar entrar, nós temos que buscar qual é a estratégia de marketing e vendas que nós vamos adotar para poder competir em igualdade ou melhores condições com aqueles produtos que já estão no mercado, certo? Eu procurei trazer aos senhores aqui uma pequena ideia dos principais produtos exportados, por exemplo, e que tem interesse particularmente aí do Estado de São Paulo. Primeiro, bens de consumo. São 654 bilhões de dólares que os Estados Unidos importam. O que acontece com isso, desses bens de consumo, que eram majoritariamente chinesas? A China exportava para os Estados Unidos
470 bilhões de dólares. E os Estados Unidos apenas importavam 164. Ora, o que acontece? Nós estamos com o mercado aberto para nós. Os produtos chineses estão sendo taxados de maneira a tirar a competitividade dele com outros países. Qual é o outro país mais capaz de ocupar esse espaço? Provavelmente o Brasil é um deles. Claro que nós temos a Índia, temos o Paquistão para grande parte desses produtos, mas nós temos a proximidade e nós temos uma cultura próxima. Roupas e calçados, 130 bilhões. Vejam, senhores, que coisa fantástica o espaço que há isso para a indústria calçadista de Sorocaba, Birigui, com as suas fábricas de pequenos sapatos para crianças, e assim sucessivamente. Eletrônicos, 132 bilhões. Vejam, os senhores, a quantidade de oportunidade que nós temos apenas com a saída da China de alguma coisa em torno de 200 bilhões de dólares, que é o que planeja o governo americano tirar das exportações da China para cá. E claro que nessa busca pelo mercado, nós teremos que verificar que ela tem, digamos assim, características próprias. Vamos supor que você vai exportar commodity. É o mercado mundial, é tudo igual. Mas na hora que você vai fazer uma exportação para redes, o senhor tem que fazer um planejamento. Por quê? Porque as redes elas têm formas tradicionais de trabalho. Se você vai colocar o seu produto num supermercado, num Publix, que aqui é hegemônico quase na Flórida, há um processo de entrada. E aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente como é que cada tipo de empresa, em função do seu tamanho, da sua forma, ela pode se conscientizar da melhor maneira de colocar-se no produto, certo? Então, vamos começar pelo micro e pequeno empresário. O micro e pequeno empresário, para entrar aqui nos Estados Unidos, ele tem que buscar, em primeiro lugar, definir se ele quer fazer B2C, ou seja, do negócio para o consumidor ou não. Qual é a vantagem desse tipo de negócio? Você não precisa ter nenhum estoque regulador nos Estados Unidos, você vende para o consumidor final, e se você usar as vantagens desse famoso acordo aduaneiro americano 321 ou 321, você pode colocar o produto na casa do seu cliente diretamente, sem pagar a alfândega, e o produto chega por correio. Então, vejam, senhores, a vantagem para o micro e pequena empresa de colocar um produto na casa do americano sem pagar imposto e uma logística feita pelo correio, pela FedEx. Há empresas consolidadoras dessas cargas, aí em São Paulo, em Guarulhos, que faz chegar o produto aqui na casa do consumidor em questão de 2 ou 3 dias, e a partir daí partir para o próximo cliente, porque esse cliente, para mandar o pedido, ele já faz o pagamento prévio, então você tem toda uma segurança na exportação e você tem a facilidade de poder colocar isso com um custo baixíssimo, sem praticamente colocar logística em nada. O senhor pode usar uma outra ferramenta que são interessante, que é a marca de terceiros. Por quê? Porque muitas vezes, quando você faz a exportação, você, se não tem tamanho, não tem forma de fazer um estoque regulador, você pode exportar na marca de terceiro. Por quê? Porque quem compra o produto para embalar na sua própria marca, ele compra de diversas partes. Basta adaptar o seu produto à exigência ou à necessidade do consumidor final, e desta maneira nós vamos poder fazer com que a marca chegue, por menor que seja a empresa no Brasil, ao seu consumidor final. Feiras. Feiras, Farid, é o grande tema, certo? Os Estados Unidos tem mais ou menos 31 mil feiras. A Apex e outras organizações, eles ajudam muito o exportador brasileiro a participar de feiras, particularmente aqui, porque um país como os Estados Unidos, que tem mais de 800 cidades, com mais de 80 mil habitantes, você não tem como chegar ao conhecimento do seu potencial comprador sem participar por feiras. Eu louvo a iniciativa da FAPESP em começar a estudar uma forma de fazer uma feira eletrônica para que o pequeno, o médio e o grande empresário participe do mercado mundial. Eu sugiro aos senhores que façam contato com a FACESP, particularmente com o Farid, no sentido de ver de que maneira isso poderá beneficiar a sua empresa a nível, não apenas dos Estados Unidos, mas a nível mundial. Aqui as feiras, no sistema tradicional, elas são muito diferentes do que acontece, às vezes, nas feiras brasileiras, certo?
O comprador ele vai à feira para comprar. Ele não vai para passear, nem para pegar amostra, e nem para ficar usando o seu tempo para outras coisas. Então, a preparação da feira é fundamental. Normalmente, uma feira você começa a preparar um ano antes. Você tem que saber quem são os seus compradores, de que maneira eles veem o mercado, como é que você vai fazer o contato antes, de tal sorte que você garanta que o nosso prezado comprador aqui esteja no seu estande na feira. Mutatis mutandis é o que vai acontecer com as novas modalidades de feira. Você também pode entrar com um sistema de uso de distribuidores locais. Não precisa se preocupar o pequeno empresário, fala como há um mito, na verdade, que é dito, para entrar no mercado americano você tem que produzir centenas de milhões de dólares para poder atender. Como diria o Delfim Neto, isso é uma tolice, é uma afirmação vazia. Depende, se você vai, por exemplo, vender alimentos, você vai vender alimentos para um grande distribuidor local, e ele vai ter segmentos para vender esse produto um a um. Ele não vai querer que você comece vendendo para toda a sua cadeia, certo? Então, a venda é uma questão de especialização, é dedicação, você tem que se debruçar sobre ele. Veja a questão também da pequena e média empresa, a micro e pequena particularmente, criar consórcios. Vamos pegar um caso específico de artesanato, certo? Nós temos, a Flórida tem 520 feiras de artesanato no estado, ou seja, tem mais feira que cidades. Ora, você pode começar a vender o seu artesanato numa feira específica. Você pode organizar essa exportação de artesanato para atingir uma feira, 2 feiras, 10 feiras. Tudo depende da estrutura que os senhores tenham aí, apoiados ou não por um SEBRAE ou por alguma entidade, mas esse é um dos poucos setores que não são dominados pelas grandes cadeias de venda e nem pelas grandes cadeias de logística. Então, há uma forma de os senhores entrarem criando consórcios, logicamente, mas é importante saber qual o seu produto, como é que ele pretende entrar. Bom, o próximo item que eu queria abordar com os senhores, e vamos tentar não fazer os senhores ficarem muito depois da hora, é como é que eu entro se eu tenho uma empresa pequena ou média. Mais ou menos é a mesma coisa, mas é muito diferente, certo? Então, veja no caso dos distribuidores que eu dizia aos senhores, certo? Vamos supor que você esteja exportando alimentos. Então, você vai falar com a Cisco ou vai falar com a Gordon. Estou dando 2 nomes, não vender, não tenho relação nenhuma com eles, profissional, certo? Vocês têm que mencionar, bom, como é que eu vou colocar o meu produto numa Cisco que movimenta 600 bilhões de dólares por ano na área de alimentos, certo? É difícil? Não, é possível. Depende da maneira que o senhor aproxa. Eu quero vender o meu produto nas lojas da região de Pompano Beach, na Flórida. Perfeito. É uma coisa extremamente válida para vocês poderem entrar. O Mutatis Mutandis é a mesma coisa com a Gordon. O que o senhor tem que fazer em alimento, e nós vamos ver depois no mapa geral, é ter o seu produto preparado para entrar no mercado americano. Vocês vão vender no varejo, no mercado, loja de departamento, que é um setor em declínio. Mas, de qualquer maneira, se os senhores vão colocar um produto no supermercado, o supermercado não tem espaço vazio. O senhor tem que falar, bom, em que lugar eu vou procurar o meu produto? Meu produto tem condições de entrar nesse supermercado? Eu vou ter... Uma das últimas perguntas, da página 421 do manual do supermercado, no caso aqui do Publix, pergunta o seguinte, depois você tem que, logicamente, desnudar a sua empresa para eles. Diga uma coisa, qual produto eu vou tirar para colocar o seu? Qual é a vantagem que eu tenho de tirar esse produto e colocar o seu? Qual é a rotatividade a mais que ele vai dar? Qual é o markup a mais que ele vai me dar? Ora, isto, logicamente, é uma resposta que a gente tem que estar preparado para responder. Quem tem que fazer o estudo de mercado é o exportador, não é, logicamente, o dono da cadeia e tal. Voltamos às feiras, já falamos sobre isso, não muda nada. E uma outra alternativa que as empresas têm é usar para diminuir o seu custo. O custo nos Estados Unidos é sempre muito caro, mas existe forma de vocês não ter uma maneira de estar no mercado americano com toda a sua força. Você não precisa abrir um escritório, uma grande coisa. Você precisa fazer um acordo, por exemplo, com a Apex, em que vocês vão chegar, vocês vão ter um escritório virtual lá, ou você tem um escritório físico,
ou vocês podem contratar uma empresa para fazer uma gestão da sua empresa como parte integrante de um processo de gestão de muitas outras empresas. Com isso, os seus diminuem o custo. E, finalmente, vocês têm, lógico, a criação de uma estrutura própria, que nós vamos ver um pouco mais adiante, né? Já para as médias e grandes empresas, aí realmente vocês vão ter que partir para a organização do escritório próprio. Aí eu coloquei uma estrelinha, uma sequência dos 9 principais itens que eu entendo que o exportador que quer se estabelecer dentro dos Estados Unidos e queira ter uma plataforma mundial exportadora nos Estados Unidos, precisa levar em conta. Vocês vão ter que fazer a primeira coisa, a validação do seu produto, qualquer um do caso que seja. Ele está com a embalagem correta, ele está com o preço correto, ele atende os quesitos do mercado, atende ao gosto do mercado, atende ao gosto daquilo, das pessoas para quem eu pretendo dirigir o meu produto. Em segundo lugar, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é imprescindível. Nós temos que saber o tamanho do mercado, quem são nossos concorrentes, de que maneira a gente vai se defrontar com eles. Terceiro, vocês têm que fazer uma análise SWOT. Quais são os pontos positivos, negativos, meus riscos de início? É uma coisa que você faz para qualquer negócio, aí até para abrir a loja na esquina. O terceiro ponto, depois que vocês quiserem fazer a análise de mercado, nós temos que saber o seguinte, bom, como é que eu vou planejar a minha entrada lá? Qual é esse meu plano estratégico de entrada? Como é que eu vou fazer para poder ter segurança de que eu vou ter capital suficiente para tocar o meu negócio dentro de um planejamento de curto, médio e longo prazo? Onde é que eu vou buscar os recursos que eu não disponho para poder entrar no mercado, que é justamente a matéria do seminário da próxima quinta-feira? Que recursos, além do que os senhores podem dispor no Brasil, os senhores podem acessar ou no mercado americano ou trazendo, de alguma forma, recursos para os Estados Unidos através do uso da sua linha de crédito no Brasil. Aí os senhores vão abrir empresa. Os senhores podem fazer, bom, mas eu gostaria de começar a abrir empresa, não há problema nenhum. Mas esses 4 itens anteriores é que vão justificar o senhor abrir empresa ou não. Abrir empresa aqui é bom, porque o crédito nos Estados Unidos se estabelece pelo histórico. Então, começar a empresa, ela ter o seu funcionamento normal, e vocês não precisam abrir empresa, como disse o Cid, já imediatamente com uma instalação ampla, com funcionário, secretário, aquela coisa toda. Vocês podem fazer um back-office que custa $500 por ano, e a partir daí os senhores estão nos Estados Unidos como pessoa jurídica, dando confiança, credibilidade ao seu parceiro americano e que o senhor está aqui instalado. Aí, logicamente, os senhores têm que fazer uma contabilidade de acordo com o tamanho da empresa, varia muito. Os senhores têm que registrar a marca, que é um ponto que, em geral, é muito esquecido aqui no Estado das pessoas quando vêm para cá. Ela cria um produto, ela entra no mercado e, de repente, esse produto está, de alguma forma, tendo sucesso, mas a sua marca está registrada no Brasil. E aí é muito simples uma empresa aqui se apoderar da marca e começar a cobrar dividendos por conta do uso dela, certo? E, por último, que é uma coisa que nos dias de hoje, infelizmente, passa a ter uma grande importância, é criar a sua estrutura de cybersecurity para poder ter segurança de que seus dados, suas empresas, não estão sendo, de alguma maneira, violentadas pelo roubo de tudo que os senhores estão fazendo. Bom, o último ponto que eu queria deixar aqui é justamente o que nós estamos vendo agora. Qual é a vantagem de nós termos a base exportadora nos Estados Unidos? Aí eu estou falando para as médias empresas, para as grandes ou para consórcio das pequenas e microempresas. Quando o senhor coloca a sua base exportadora nos Estados Unidos, ou seja, o senhor tem uma parte da sua produção feita aqui, os senhores passam a ter uma série de vantagens. Os senhores vão ter, primeiro, dentro dessa nova tendência mundial que acabou com a globalização e está chegando aos acordos bilaterais, o governo americano, sem dúvida nenhuma, sendo o maior player do mercado mundial, ele tem muito mais força para abrir o mercado para vocês do que muitas vezes se vocês estiverem sem esse apoio. Além do apoio federal nas negociações bilaterais, você passa a ter o apoio dos governos estaduais. Como foi dito numa palestra recente da Selecta, os Estados Unidos têm mais de 2.000 vantagens para os senhores estabelecerem suas empresas aqui. Eu deixo esse assunto em aberto para os senhores, fica para o próximo capítulo, a próxima reunião da quinta-feira seguinte,
nós vamos abordar isso com mais detalhamento. Mas o apoio dos governos estaduais no processo exportador é maravilhoso, é realmente exemplar. Aí vocês têm a parte de financiamento. O Exim Bank americano, ele financia a qualquer produto que vai ser colocado em qualquer lugar dos Estados Unidos. Me perdoe, eu uso a palavra financiar, mas o Exim Bank ele não financia, ele garante. Ele vai ao banco privado e diz: tudo que essa pessoa exportar, se ele não receber do país para onde ele está exportando, nós garantimos. Tem toda uma regra financeira nisso, mas é uma vantagem muito competitiva, principalmente para os pequenos e médios exportadores que podem temer, ao final, não receber quando eles estão exportando para países, digamos assim, com menor experiência, com menor, digamos assim, respeitabilidade pelos acordos feitos para ser politicamente correto, certo? Aí, nos estados, e eu vou abordar esse tema também na próxima reunião, o Manny Mencia, que é o diretor-geral do Enterprise Forum, vai falar aos senhores por alguns minutos na próxima quinta-feira. A empresa estadual, ela organiza as feiras, ela financia, ela paga. Só para dar um exemplo, se vocês forem importar a partir daqui para os países árabes, né, Farid, 90% do custo, até mesmo do website, vai ser pago pelo governo da Flórida. Então, são formas muito, digamos, agressivas de apoiar. Da mesma maneira que as cidades e condados também vão poder dar esse apoio a cada um dos senhores, certo? Bom, e finalizando, porque eu gosto de terminar na hora e falta 1 minuto para 5 horas, para 6 horas aí, né? E eu quero deixar um tempo para algumas perguntas. Os senhores têm no Brasil uma grande base de apoio, como nós falamos desde o início. Os senhores têm uma SEBRAE que é fabulosa na sua estrutura de apoio ao pequeno e médio empresário, ao microempresário, para estruturá-lo para exportar. Os senhores têm toda a capilaridade de uma federação das associações comerciais no estado de São Paulo, são 420 associações. Os senhores vão a qualquer uma delas da sua cidade e seguramente vocês vão encontrar o caminho para poder ter apoio para isso. E tem a dinâmica que já existia antes, mas eu invejo a vocês paulistas, também sou paulista, sou paulistano, a nova dinâmica da Invest São Paulo, aí nós temos tido a possibilidade de ter não só o apoio deles, o Wilson e todos, que estão dando uma dimensão enorme para fortalecimento da empresa, entre outras atividades paulistas, através de preparação dessas empresas para o comércio exterior. Então, o uso da facilidade local é fundamental. A empresa não chega no exterior e consegue se haver bem sem os 2 grandes pilares, estar preparada e ter uma grande orientação para entrar no mercado, no caso aqui dos Estados Unidos. Eu insto aos senhores que busquem a estas entidades, particularmente a FACESP e a Invest, que estão aí de braços abertos querendo ajudar, para poder entrar nesse mercado pujante. São 3,2 trilhões de dólares que estão esperando a oportunidade de comprar o produto dos senhores. Vamos ver algumas perguntas, já assegurando aos senhores que nenhuma pergunta ficará sem resposta. Aqui nós não tivemos tempo de fazer hoje, ainda entre amanhã e segunda-feira nós estaremos nos empenhando para mandar essas respostas para os senhores aí que estão nos ouvindo, né, Elizabeth? Bom, tem uma senhora, Arlete, perguntando aqui. Todos os excedentes, todas as excelentes informações, ideias, feira virtual e tal. A FACESP pode organizar isso, senhor Farid? Então, essa é contigo, Farid. A FACESP vai organizar a feira virtual? Com certeza, sim. A FACESP já está se preparando, nós já estamos criando um modelo dessa feira, aliás, já criamos isso há tempos atrás, depois veio a pandemia, nós acabamos parando um pouco até ver como é que a situação iria ocorrer, mas hoje não, hoje nós temos certeza que vamos fazer a feira virtual da FACESP com o apoio da própria Oxford, com o apoio dos governos, do governo do Estado de São Paulo, através da Invest São Paulo e da Secretaria de Relações Internacionais. Eu vou bater na porta deles
e pedir esse apoio, viu, Elizabeth? Pode contar comigo que eu sempre digo para vocês que eu sou mascate. E o mascate, ele só tem sucesso se ele pegar a malinha dele, sair e bater na porta. Isso são histórias que aconteceram comigo e vão continuar acontecendo. Eu não vou parar. Então, nós precisamos muito de vocês para a gente viabilizar esse projeto, que eu acho que vai ser algo sui generis para o comércio exterior brasileiro. Acredito muito e me empenharei pessoalmente para o sucesso desse projeto. Outra pergunta interessante é saber como é que eu faço para abrir uma empresa aqui na Flórida. Os Estados Unidos é um país muito aberto, né? Você pode abrir uma empresa aqui na Flórida sem ser americano e sequer sem vir para cá. O que importa é você buscar o apoio para isso, em qualquer consultoria que vocês achem adequado, e desta maneira os senhores vão poder desenvolver o seu negócio aqui de uma maneira muito fácil. Veja os senhores, eu digo sempre que o americano ele é muito menos inteligente que o brasileiro. Imagine que eles não inventaram nota fiscal, eles não inventaram 230 tipos diferentes de impostos, né? Então, quando você estabelece sua empresa aqui, os incompetentes aqui falam o seguinte: você emite o seu invoice do seu computador, né? Então, você abre a empresa aqui, você gere a sua empresa muitas vezes através do Brasil, você se estabelece através, alguém pergunta aqui se pode ser feito através de coworker, claro, vocês podem trabalhar através disso, e essa liberdade tem dois fatores fundamentais: aumenta a produtividade e diminui o custo. A Flórida é um país dentro dos Estados Unidos, ele tem um PIB da Flórida de $1 trilhão, certo? É praticamente a 18ª, 17ª economia do mundo. Então, como se diz nos Estados Unidos, ela é friendly para o investidor. Então, vocês podem abrir empresa, não há nenhuma exigência de vocês precisarem ter um ex-colega de futebol para ser o sócio da empresa como americano ou residente aqui, e há grande possibilidade dos senhores poderem trabalhar aqui sem nenhuma exigência. Mais uma pergunta. Exportação de serviços. Se os senhores pegarem os gráficos mundiais de exportação, serviços têm crescido muito mais que a exportação comercial. E há grande interesse aqui, por parte de várias entidades, e seguramente vocês têm essa base aí no Invest São Paulo também, de ajudar as empresas de serviços de alta tecnologia de poderem vir para cá, né? Nós mesmos temos acordo aqui com a universidade na cidade, com a cidade de Boca, no sentido de facilitar as pessoas para poderem entrar aqui nos Estados Unidos e trazer o seu serviço, a sua nova tecnologia, etc. Não percam isso. Outra pergunta, Zona Franca. Zona Franca é uma coisa muito interessante nos Estados Unidos, nós abordamos em alguma palestra já sobre isso. A Zona Franca é um conceito, não é um local. Então, nós mesmos começamos a trabalhar há dezenas de anos atrás na Zona Franca de Miami, que era fisicamente localizada. Mas a Zona Franca de Miami ela pode estabelecer uma base de Zona Franca aqui, nesse escritório onde eu estou, certo? Onde você vai poder trazer produtos sem pagar impostos e sem interná-los e mandar os produtos daqui para qualquer outro país ou sem pagar impostos ou nada como isso. E lembre-se sempre, no conceito americano, à exceção das corporações, as empresas não pagam imposto. É um outro defeito conceitual americano, que o brasileiro foi muito mais inteligente. Ele taxa a empresa e a pessoa física. Aqui só taxa a pessoa física. Então, a facilidade que a empresa tem de poder se estabelecer e não se preocupar com essa burocracia tributária é uma grande coisa. Então, voltando à Zona Franca, para quem quer fazer um produto assembly aqui nos Estados Unidos ou produzi-lo aqui, seguramente os senhores vão ter enormes vantagens em poder entrar com ele de volta até no Brasil. Vocês podem trazer produtos de qualquer país, até da própria China, sem pagar nenhum imposto, confeccionar o produto final ou semi-final aqui e mandá-los depois para o Brasil. Bom, eu tenho aqui várias dezenas de perguntas. Doutora Elizabeth, o que fazemos? Acho que a gente pode... bom, vai ser respondida do mesmo jeito, né, seu Carlos? A gente pode responder posteriormente. Todos os estão registrados e a gente pode responder
posteriormente todas as outras questões, que são muitas mesmo, e a gente não vai conseguir responder de todo mundo hoje. O senhor tem mais alguma coisa para ponderar? Olha, eu tenho sim. Dá licença. Não, eu poderia propor, são 18h08, eu poderia propor mais praticamente 12 a 15 minutos para responder mais algumas perguntas e aí nós encerramos o seminário. Se estiverem de acordo, vamos em frente. Ok, senhor Carlos. Bom, por mim, tudo bem. Esse é o trabalho que eu mais gosto de ensinar. Então, seguimos. Então, vamos lá. Bom, então tem mais uma pergunta aqui. A pergunta é, como saber se o produto que eu tenho disponibilidade para exportação, existe interesse no mercado americano? Bom, a resposta é mais ou menos aquilo que foi falado durante o evento. A primeira coisa que você deve fazer é uma validação do produto. O que é a validação? É verificar se esse produto, em primeiro lugar, está adaptado para poder fazer a entrada no produto, se ele responde à expectativa do mercado. E o mais importante, saber se aquele produto tem espaço. Eu diria, pela experiência que nós temos ao longo dessas 3 décadas, eu não encontrei nenhum produto que não tivesse espaço no mercado americano. Dependendo de você, se você tem um preço justo por um produto inovador ou por um produto tradicional, você tem espaço. A questão é primeiro verificar se ele está preparado. Eu me lembro que ainda quando a gente fazia os seminários da Michan, as pessoas nos perguntavam, bom, por que eu tenho que gastar mais na embalagem que no produto? Porque, assim, o hábito americano é de ver o produto pendurado no supermercado. Então, se você quer entrar no supermercado, você tem que embalá-lo da forma que a pessoa está acostumada. Essa adaptação é fundamental. Me lembro de uma outra empresa aqui, muito boa, aí, principalmente no Rio de Janeiro, uma rede de lojas enorme da área de calçados, em que me pediram para auditar e verificar por que ela não estava tendo sucesso no shopping center, onde ele estabeleceu a primeira loja. E a questão foi muito simples. A loja não trabalhava com nada que dizia respeito à cultura americana. Primeiro, não tinha meio ponto. Então, a senhora é o calçado feminino. A senhora ia lá, pedia 7,5 ou 8,5. Não, só tem 8 ou só tem 9. A resposta do empresário, bom, mas o americano tem que se adaptar a tenúrios inteiros. Aqui no Brasil a gente usa inteiro e ninguém fica com o pé machucado. É muito difícil a gente ter sucesso se você não respeita a maneira pela qual a população está acostumada. Se aqui tem meio ponto, tem que ter meio ponto na exportação, certo? Tem que vir com esse número. Ele não vai querer saber se o 37,5 corresponde ao 6 ou ao 7, certo? A segunda coisa para saber se o seu produto vai se adaptar é se ele tem um preço justo, certo? De tal maneira que a gente possa verificar que dentro disso você vai poder competir, porque você está competindo com mais 202 países que exportam para cá, certo? Seja alimento, seja calçado, seja o que for, né? Bom, aí vem uma outra pergunta. Se eu posso estabelecer meu endereço eletrônico assim? Claro, o senhor pode estabelecer. O senhor tem... A única exigência que o governo americano faz para a abertura da empresa é que tenha alguma pessoa responsável por lhe achar se você desaparecer, né? Então, não é você vai ter nenhuma responsabilidade quando você é o responsável por essa empresa. Apenas você é o responsável perante o IRS, que é o serviço da Receita Federal aqui, de falar, olha, o Zequinha, onde é que ele está? Bom, o Zequinha não está aqui, mas ele tem um endereço X. Então, essa pessoa que é responsável é apenas por identificar aonde está a pessoa em qualquer lugar do mundo, né? E essa parte da burocracia, eu quero dizer aos senhores, embora seja um país muito fácil, os Estados Unidos é muito cheio de normas, é muito cheio de regras. Então, conhecê-las no detalhe é uma parte fundamental para você poder ter sucesso. Porque, da mesma facilidade que você tem de não precisar emitir uma nota fiscal, porque eles só fazem um invoice, você também tem a possibilidade de ser execrado se você não depositar o imposto que o seu comprador já pagou para você numa conta especial para que a Receita possa ir lá e pegar todo dia 14. Ora,
Você é apenas um depositário, espera-se que fiel, de um dinheiro que alguém pagou. Você não pagou imposto, quem pagou foi o consumidor, certo? Mas esse dinheiro tem que estar disponibilizado. A apropriação indébita de bens públicos aqui é muito grave, certo? E é rápido. Tá? E aí vem o grande ensinamento que a gente sempre dá para as pessoas. A grande malandragem nos Estados Unidos é fazer a coisa certa. Fazendo a coisa certa, você tem pelo menos a chance de não errar, não ser punido. Agora, fazer a coisa errada é realmente problemático. Certo? Vou fazer mais algumas perguntas. Uma pergunta do seu Márcio, né? Tenho interesse em exportar EPIs descartáveis. Devo estudar o mercado B2B americano? E por onde devo começar? Olha, tem que começar, qualquer produto tem que começar a estudar o mercado, não há dúvida nenhuma. A maneira é saber de que maneira ele vai atuar. O seu produto tem que ser testado. E não adianta fazer a pesquisa Mickey Mouse. Eu tenho assim, um certo horror daquelas pessoas que vão à Disney e falam, eu já pesquisei o mercado americano. Ele saiu da Disney, entrou numa lojinha que tem uns preços, logicamente, muito mais interessantes por causa da proximidade da Disney, certo? E aí ele fala, não, já pesquisei o mercado, pô, o meu produto está aceito, só que os caras pagam $10 por um produto que eu fabrico por 1. Eu vou vender para a loja por 5 e ainda eles vão ganhar metade e eu ainda vou ficar ganhando 10 vezes mais ou 50 vezes mais que eu ganho aqui. Tolice, certo? Pesquisa Mickey Mouse é o enterro da possibilidade de sucesso nos Estados Unidos. Primeiro porque nenhuma loja trabalha com 1.0, todos trabalham 2.5 a 3.0. Então, a loja tem uma margem, porque o custo maior da loja não é o produto, é a locação. Da mesma maneira que o custo maior de um restaurante é também a locação, não é a comida. A comida é 14% a 17% do preço final do produto. Então, a gente tem que entender a estrutura de custo aqui. E essa pesquisa Mickey Mouse, ela é suicida. A pessoa sai com aquela visão de Estados Unidos. Não, conheço Estados Unidos. Já fui 3 vezes à Disney, certo? Oh, maravilha. Tirado a parte folclórica do Mickey e do Pateta, a gente tem que entrar numa pesquisa real. Pelo menos a pessoa tem que fazer um estudo para saber se o produto já está pronto para entrar lá. Aí o resto é normal. Ver o custo, quem são seus competidores. Né? Não adianta você tentar vender para cá uma semijoia do modelito que os coreanos fazem, porque é impossível você concorrer com aquele preço. Né? Então, há semijoias lindas, maravilhosas, que o Brasil tem capacidade de competir. Fui uma vez ao Rio Grande do Sul, tivemos vendo lá a exportação de um grupo de pessoas, maravilhoso, tiveram sucesso. Agora, não entraram na competição com países e produtores que nós não temos capacidade de exportar, de competir, porque senão isso pode ser. Bom, tem uma série de pedidos de ajuda aqui, por favor, estamos prontos para ajudar, mas a gente vai responder em particular. E lembre-se o seguinte, roupa, por exemplo, é um produto que a gente tem que tomar atenção. Roupa tem grade. Fazer estoque regulador de roupa nos Estados Unidos, com estações do ano e grades, você tem que estar um pouco mais preparado, porque senão roupas, calçados, etc. Você vai acabar com, como se diz na gíria, um mico no seu estoque que vai ter que ser vendido por um preço diferenciado. Dentro da Invest São Paulo, seguramente vocês vão encontrar toda uma orientação de como fazer a sua estrutura de custo no Brasil. Se vocês forem colocar na sua estrutura de custo os mesmos custos que você coloca no mercado interno e querer praticar isso no mercado externo, não tem sentido. Por quê? Porque você vai ter um monte de custos embutidos, até pela questão tributária brasileira, muitas vezes despesas pessoais, custos indiretos e outras coisas. Seguramente, tanto na Sebrae quanto na Invest São Paulo, vocês vão encontrar uma orientação muito sadia sobre isso. Custo de exportação é o custo direto. A exportação foi feita para aumentar a capacidade de utilização da sua fábrica, da sua estrutura física, e em que vai entrar apenas a matéria-prima e digamos assim, os consumos diretos para a produção do produto. Eletricidade, um percentual do aluguel e etc.
o custo da secretária, da casa de praia, do automóvel de fim de semana, da motocicleta que eu uso para viajar, não vale. Pô. Faça uma estrutura de custo que dê realmente uma visão certa do nível de competitividade do seu produto. Bom, tem tanta pergunta. Eu prefiro parar por aqui, Elizabeth e Farid, porque eu acho que eu estaria sendo injusto com tantas perguntas que são formuladas aqui, mas eu prometo para você, Elizabeth e Farid, que nós devolveremos cada uma delas respondidas. Vocês podem ter certeza que em 24 ou 48 horas úteis as respostas estarão com os senhores. Senhor Carlos, nós queremos agradecer pela sua honrosa participação, pelo seu conhecimento, que é grande, e a gente conseguiu pegar um pouquinho, por tantas informações importantes que o senhor, e relevantes, o senhor pôde trazer sobre o mercado americano. Nós temos ainda mais dois webinars nas próximas quintas-feiras, dia 6 e dia 13. Você que ainda não se programou, se programe, porque serão tão boas quanto as 3 que tivemos. E nós agradecemos imensamente, eu agradeço como Elizabeth, como Invest São Paulo, coloco-nos à disposição para as empresas que querem entrar em contato conosco, e passo a palavra para o senhor Farid. Muito obrigado novamente, senhor Carlos. Senhor Farid, por favor, faça o encerramento do nosso evento. Ok. Eu fico muito grato ao Carlo Barbieri, a Elizabeth Carvalho, ao Bertaioli, ao presidente Alfredo Cotarte, da Associação Comercial e da FACESP, ao ministro Torquato Jardim, da Invest, ao Wilson Mello, presidente da Invest, ao Júlio Serson, secretário de Relações Internacionais do Governo do Estado de São Paulo, a Sabrina, a Andréa Mota, a própria Elizabeth Carvalho, ao Luiz Carlos Ferreira de Oliveira, que é assessor especial da FACESP, ao Roberto Iculá, vice-presidente da Associação Comercial, ao Kleber Laszlo, que me ajuda muito na divulgação desse evento. O Kleber é nosso assessor de imprensa, a toda a equipe FACESP, que muito nos ajuda para a nos ajudou muito para a viabilização deste evento. E eu quero só, antes de terminar, eu só queria fazer a menção, eu vi aqui uma pessoa, o vereador Eduardo, lá da cidade de Tupã, oferecendo amendoim. Não sei se vocês sabem, Tupã é a terra do amendoim. E eu estive, em novembro do ano passado, eu fui convidado, eu fiz uma palestra em Tupã, a convite do vereador Eduardo, que se tornou um grande amigo meu, e ele me ajudou muito, mostrando para mim as vantagens que o amendoim de Tupã oferece. Tupã é uma cidade pequena do interior de São Paulo, mas ao lado de Tupã tem uma cidadezinha muito menor ainda, que se chama Iacri. Eu me lembro do meu tempo de infância, que eu ia lá com meu pai, que era mascate, a gente ia mascatear ali no interior de São Paulo. Iacri tem uma fábrica modelo de ovo em pó. Isso, para quem não sabe, o produto é fabricado em Iacri e é exportado para o mundo, principalmente para os países árabes. A Arábia Saudita deve ser o maior cliente desta fábrica de ovo em pó, coisa que muita gente desconhece, e eu fui lá, e hoje eles produzem também o ovo em pó congelado para a Arábia Saudita. Eu queria agradecer a todos e espero reencontrá-los novamente na próxima quinta-feira, às 17 horas. E muito obrigado para vocês que nos prestigiaram, continuam nos prestigiando, e espero que nós possamos ajudá-los a vencer nesse projeto de exportação que o Estado de São Paulo encabeçou através da FACESP, Oxford Group, Invest São Paulo e Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Estado. Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima quinta-feira. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, obrigada.